todos. Essa apresentação é uma apresentação para apresentar um pouco da minha pesquisa de doutorado que eu estou desenvolvendo aqui na França. Ela faz parte do cronograma da disciplina de projeto de tese em sistemas mecatrônicos, como foi proposto pelo meu programa de pós-graduação em sistema mecatrônico. Eu estou fazendo doutorado de sanduíche aqui na França, em conjunto sob a orientação, do professor Gerard Favier. A minha apresentação vem intitulada como Aplicação de Técnica de Reconstrução Tensorial em Sistema de Comunicação Mínimo Massivo, que são os estudos que eu estou fazendo até o presente momento, algumas revisões bibliográficas. O meu nome é Pablo Henrique, sou orientando do professor João Paulo Gustosa, que é meu orientador no Brasil. Meu orientador estrangeiro é o professor Gerard Favier, aqui na França. Trabalho no Laboratório de Processamento de Sinar da Universidade de Nice. E venho aqui apresentar um pouco do meu trabalho de pesquisa do doutorado que eu estou desenvolvendo no meu doutorado de sanduíche. Aqui está uma grade das minhas disciplinas que eu cursei, que eu estou cursando e que eu pretendo cursar para fazer a complementação dos meus créditos como aluno de doutorado. Essas em negrito são disciplinas que eu já cursei. Essas duas em vermelho em destaque são disciplinas que eu estou cursando nesse semestre, que é um projeto em tese em mecatrônica, que é a apresentação de hoje, estudo dirigido. E no próximo semestre eu irei cursar Tópicos em Sistemas Mecatrônicos 2, que possui 4 créditos, onde eu irei finalizar os meus créditos, que é exigido para um aluno de doutorado, deixando claro que essas duas disciplinas que eu estou cursando nesse semestre e a do próximo semestre eu estou cursando à distância com o meu orientador João Paulo, professor João Paulo, porque eu preciso finalizar os créditos e como eu estou fazendo doutorado de sanduíche, eu teria que fazer essas disciplinas. E foi o meio que eu encontrei com o professor João Paulo, foi pagar essas disciplinas à distância, para não perder minha matrícula na UNB, né? Então, aqui no meu doutorado de sanduíche, nesses 5 primeiros meses, eu fiz diversos estudos bibliográficos, diversos exercícios com meu orientador estrangeiro, o professor Gerard Favier, de decomposição tensoriais, como produto de Hadamard, produto de Kronecker, e entre outras decomposições tensoriais, com foco na principal do meu trabalho sendo a decomposição trem-tensor, que foi a decomposição que eu já estudei até o presente momento, que eu vou estudar outras decomposições que eu já venho estudando, essa decomposição trem-tensor vem do inglês tensor train, é uma representação compacta para tensores. Ela possibilita o pesquisador trabalhar com dados em larga escala, como é o meu trabalho, permite a aplicação eficiente de operação da álgebra linear. Ela foi criada com o intuito de solucionar a maldição de dimensionalidade, onde é utilizada para realizar a aproximação e a compressão de tensores de grande ordem. Essa decomposição trem-tensor tem o formato TT para o tensor X, que pertence a esse complexo de rank R, como podemos observar na equação 1, onde o meu G1, minha primeira carruagem, e meu GD, minha última carruagem, são matrizes. O meu RK são postos de compressão, ou TT ranks, e os meus GK são tensores de terceira ordem, que são as carruagens que ficam no meio do trem, são os vagões que ficam no meio do trem, como podemos observar. Que essa decomposição trem-tensor comporta-se como se fosse um trem, onde o meu GK possui esse tamanho, diferentemente do meu G1 e do meu GD. Como eu falei, que meu G1 e GD anteriormente são matrizes, carruagens de matrizes, onde o meu I são, como os senhores podem observar,
aqui na minha equação são índices espaciais, já os meus alfas são índices auxiliares. Porque se a gente for observar na equação da decomposição trem-tensor, tanto esse alfa tem tanto na carruagem como na carruagem vizinha, onde o ranking de compactação R0 é igual a RD igual a 1. Temos os desdobramentos para a decomposição TT de um tensor de ordem, de N ordem no MATLAB, que pode ser dado pela seguinte equação, onde eu tenho um unfolding xk, que é igual ao reshape, que é uma função do MATLAB, aplicada em cima do meu tensor, reorganizando os termos das suas dimensões. Essa aqui é uma das maneiras para fazer a aplicação da decomposição trem-tensor, que eu estudei com o professor Gerard, mas existem outras também. Onde temos a decomposição trem-tensor e temos o algoritmo TTSVD, como é dado nesse seguinte slide. Considerando um tensor de terceira ordem, x, que pertence a esses complexos, como na equação 3, onde o meu R1 é igual a R3 é igual a 1, são os meus rankings de compressão. O meu G1, meu G2 e meu G3, que são minhas carruagens, são os meus núcleos, onde computa-se uma sequência de decomposições SVDs em que cada SVD de cada unfolding do tensor X é calculada. Nesse próximo slide está a aplicação do algoritmo TTSVD de maneira didática, essa figura, para um tensor de terceira ordem. Temos o algoritmo TTSVD aplicado a um tensor de terceira ordem. Temos um tensor X com dimensão I1, I2 e 3. Aplica-se a função reshape em cima desse tensor, me gerando o meu primeiro unfold, X1, com dimensão I1 por I2 e 3 e rank igual a R1. Aplica-se a SVD em cima desse meu primeiro unfolding, me gerando minhas matrizes de vetores singulares da esquerda e da direita, aonde o meu 1 são as minhas matrizes de vetores singulares da esquerda, com dimensão I1 por R1, e o meu V1 são as minhas matrizes de vetores singulares da direita, com dimensão R1 por I2 e 3, aonde minhas matrizes de vetores singulares da esquerda, ela corresponde ao meu G1, a minha primeira carruagem, meu primeiro núcleo, com dimensão I1 por R1. Já os meus minhas matrizes de vetores singulares da direita, o meu V1, com dimensão R1 por I2 e 3, eu aplico novamente a função reshape em cima dessas matrizes de vetores singulares da direita, me gerando meu segundo unfold, V21, com dimensão R1 e 2 por I3, onde esse meu segundo unfold possui rank igual a R2. Aplica-se a SVD em cima desse meu segundo unfold, me gerando novamente as minhas matrizes de vetores singulares da esquerda e da direita, aonde a minha matriz de vetor singular da esquerda possui dimensão R1 e 2 por R2. Eu aplico a função reshape em cima dessa minha matriz de vetores singulares da esquerda, reorganizando as suas dimensões e me gerando minha segunda carruagem, meu segundo núcleo, meu G2, com dimensão R1 por I2 por R2. Já a minha matriz de vetor singular da direita, V2, ela possui dimensão R2 por I3, que é igual à minha terceira carruagem, meu terceiro G3, meu terceiro núcleo, com dimensão R2 e 3, aonde é que está demonstrado nessa figurinha, de maneira didática, o algoritmo TTSVD aplicado a um tensor de terceira ordem, mas eu posso aplicar esse algoritmo a N ordens. Aqui só vai aplicar
demonstrado a aplicação no terceira ordem. Só que no meu relatório que eu entreguei ao professor João Paulo sobre as minhas atividades, eu demonstrei a aplicação desse algoritmo para um tensor de quarta ordem, que pode ser da mesma maneira aplicada a um tensor de quinta, sexta e N ordens. Então, vou falar um pouco aqui na minha apresentação sobre os estudos que eu venho realizando sobre a amostragem compressiva, que vem do inglês Compressed Sampling ou Compressed Sample. É uma nova abordagem, onde essa nova abordagem ela trabalha com sinais espaço, onde esses sinais espaço, a sua representação é que a maioria das suas amostras tem que ser próximas de zero ou zero. Essa amostragem comprimida ou compressiva, ela propõe a reconstrução de sinais espaços utilizando uma taxa de amostragem menor que a requerida no teorema de Knightster. Ela utiliza um sistema de sensoriamento que recupera o sinal original a partir de sua versão comprimida. Utiliza uma pequena quantidade de medidas lineares do sinal original. Também eu venho estudando e vou fazer estudos mais aprofundados sobre a reconstrução matricial, que vem do inglês matriz completion, onde o objetivo da matriz completion é recuperar uma matriz de baixo custo de uma pequena fração de medidas, onde temos que o problema da compleção matricial de matriz completion pode ser o problema é que assume que M, a matriz M é de custo baixo e observa um subconjunto de entradas, recupera essa matriz M. Esse sistema é um sistema indeterminado de equações matriciais, onde o seu modelo ômega corresponde ao subconjunto de medidas aleatória, onde podemos observar, deve-se completar uma matriz M a partir das entradas conhecidas, dadas por um conjunto de índices ômegas, como na equação 4, que é o problema de minimização, onde a solução pode ser obtida através da resolução de um relaxamento da equação 4, como descrito na equação 5, onde está exposto aqui, que é a norma nuclear da matriz X, que é dada pela soma dos seus valores singulares. Nesse slide eu venho apresentar um pouco sobre as minhas perspectivas. Aqueles outros slides foram um pouco da minha apresentação do que eu venho estudando até o presente momento, onde o foco principal das perspectivas são fazer a aplicação de técnica de compressão tensorial para sistema de comunicação mimo-massivo, que eu vou pesquisar agora, que eu estou estudando agora, que vem do inglês múltiplo input e múltiplo output. Será realizados estudos sobre amostragem compressiva mais aprofundada, criação de dicionários, que são uma maneira que está sendo muito abordada atualmente, as técnicas que serão abordadas. Já estou fazendo estudos de revisões em cima de reconstrução matricial, reconstrução tensorial. Dos modelos tensoriais já estudei uma grande parte, vou estudar outros modelos para finalizar essa parte de estudos bibliográficos, para adentrar na aplicação dos algoritmos de otimização, como aqui está exposto alguns, como o Switch, ADM, LRTC, WLPT e CGD, e com o foco principal do meu estudo sendo em sistemas MIMO. Até agora eu fiz todo o estudo sobre Trem Tensor, como eu apresentei nessa apresentação. Já estudei grande parte do redes tensoriais, algumas partes sobre Tensor Network,
faltando eu aprofundar mais esse assunto. E também já estudei torque hierárquico, estou meio que finalizando essa parte de modelagem tensorial sobre torque hierárquico. E de maneira mais aprofundada. Aqui está meu currículo Lattes, onde eu fui aluno de graduação da Universidade Estadual do Piauí em Física. Fui bolsista do programa PET, que é o Programa de Educação Tutorial na área de Física, lá na minha instituição, quando eu era graduando. Fui voluntário do Programa de Iniciação Científica PIBIC. Fiz mestrado na Paraíba, na área de Engenharia Elétrica, na área de Aplicação e Processamento de Sinais. Estou fazendo meu doutorado no programa em Sistema Mecatrônico na área de Sistemas Inteligentes, mas com foco na parte principal do meu trabalho é processamento de sinais aplicado em telecomunicações e em sistemas mínimos, como eu deixei explicitado. Aqui está a minha formação complementar, alguns cursos que eu ministrei na minha graduação, alguns cursos que eu participei, outro curso que eu participei no meu mestrado, na Paraíba. Fui também monitor de algumas disciplinas na minha graduação, fiz parte dos projetos que eu citei anteriormente. Falo bem português, compreendo bem português. Atualmente também falo bem francês, compreendo bem francês. Também compreendo bem inglês. Estou falando razoavelmente porque eu estou num curso aqui na minha universidade para me dar um update no meu inglês. Aqui são alguns trabalhos que eu publiquei tanto no meu mestrado como na minha graduação. Alguns artigos também, algumas dessas apresentações. Aqui é a finalização do meu currículo Lattes. Aqui algumas referências que eu estou estudando no meu doutorado de sanduíche. A grande maioria está no meu relatório que eu enviei ao professor João Paulo Lustosa, meu orientador, ao Brasil, porque ele pede que a gente sempre envie para ele trimestralmente relatórios do desenvolvimento da nossa pesquisa aqui na França, em conjunto com o professor Gerard Favier. E no mais, muito obrigado ao professor João Paulo que me fez estar aqui no meu doutorado de sanduíche, ao professor Gerard Favier que me acolheu aqui na França, no laboratório 3S, está me passando todo o seu conhecimento, como eu sempre falo a ele, que ele é um célebre pesquisador, e também ao professor Eugênio, que irá receber essa minha apresentação do projeto em tese mecatrônica. No mais, meu muito obrigado.